Graça e paz a todos. Mais uma vez, eu sou o pastor Hortêncio Baera e estou aqui para apresentar mais uma vez o programa My Testimony, um programa que traz histórias de homens e mulheres de Deus, como sempre, para abençoar a sua vida e edificar a sua alma. E hoje também temos o privilégio de estar com um dos meus professores da Escola Teológica, aqui no Colégio Bíblico Wesleyano, o pastor Marcos Matucci. E é um prazer, pastor, ter o pastor aqui no programa. Bem-vindo. Muito obrigado pelo vosso convite. Muito obrigado, pastor. Então, quero pedir a você para acompanhar o programa até o fim e quero fazer uma pequena oração antes de entrarmos na nossa entrevista. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por este momento abençoado na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Abençoa, Senhor, esse testemunho para que possa tocar almas em muitas nações, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome, entregamos este momento nas tuas mãos, hoje e sempre. Amém. 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 Então, para começar, queremos saber um pouco do historial, né, do nosso convidado, o pastor Marcos Matucci. Pode nos falar um pouco? Marcos Matucci é um filho de pais naturais de Gaza, mas ele foi nascer na província de Maputo, onde cresceu a minha infância. Eu cresci lá, onde também tive o contato com o Senhor Jesus Cristo através dos outros servos de Deus que partilharam a palavra em mim e recebi Senhor Jesus Cristo. Mais tarde também veio também a chamada pastoral e agora estou a servir, como bem disseste, na Igreja Evangélica Emanuel Evangélica Wesleyana. Estou a ajudar o núcleo estudantil de Nampula. Okay. Posso dizer isso até por enquanto. Muito obrigado, pastor. Agora, eu gostaria de saber qual é a sua maior inspiração na vida? Ou podemos até dizer quem te inspira na vida? É uma pergunta difícil, mas porque em primeiro lugar é Deus, tá a ver? Porque é a fonte da vida, é aquele que nós temos que ir a Ele, depositando toda a nossa confiança a Ele, sabendo que Ele não nos falha. Tá? Mas existem outras pessoas que ao longo da vida nos inspiraram na fé. Eu tenho que contar de que tive um irmão na fé que me ajudou a crescer na fé. Sim. Por que isso? Porque eu, quando entrei na igreja, não entrei na igreja porque eu era salvo. Não foi isso que me fez eu entrar na igreja. Okay. Eu não entrei na igreja porque eu gostava da música. Ouvia outras pessoas aí a cantar, aí fora, aí. Então aquilo me atraía. A forma como vestia as pessoas que vão na igreja, então aquela coisa me atraía. Eu queria estar lá, mas não podia. Até que na nossa vizinhança havia um pastor que veio em casa. Então esse pastor me convidou para eu ir lá na igreja. Sim. Então comecei a estar lá na igreja, mas não porque era fé. Não era fé aquilo aí, porque os meus pais, como tiveram sempre a religião de acreditar nos defuntos, eu estava lá nessas cerimônias. Quando se chamava-se um curandeiro para em casa, eu também estava nessas cerimônias. Okay. Até que um irmão chamado Abílio Nhatel veio com um grupo de jovens e pregaram através da salvação e eu recebi Jesus Cristo. E comecei já a andar com esse irmão, a ensinar-me de que a fé, meu irmão, não é seguir pessoas, não é seguir a palavra de Deus. Então é uma pessoa que me inspirou tanto na minha vida. Eu tenho a ele no dia a dia da minha vida. Na história da minha salvação, ela é uma pessoa que me inspirou, mas em primeiro lugar, Deus, na verdade. Ok, então, muito interessante. Há pessoas que acreditam que uma pessoa pode nascer um cristão, ou até muçulmano. Eu ouço pessoas a dizer, eu nasci numa família muçulmana, eu nasci numa família católica, então eu sou católico. Qual é o seu posicionamento sobre esse tipo de pensamento, de que eu nasci, meus pais eram pastores, eu sou cristão?
O meu pensamento particular, pega isso aí. Ok, particular. Particular. O meu pensamento particular é de que esse é um pensamento de religiosidade. Ok. Tá a ver? Porque as pessoas todas são religiosas. Sim. Ok, eu nasci numa família em que talvez o meu pai é curandeiro, talvez eu vou ser curandeiro por causa disso. Às vezes não é. Sim. Eu nasci numa família que os meus pais são católicos, eu vou ser católico. Talvez não é. Sim. Mas as pessoas pegam nessas fundações. Dizer que, porque eu nasci numa família que o meu pai é pastor, eu também sou pastor. Não. Sim. Não pode ser cristão porque o meu pai é cristão. Ok. A fé é individual. Muito bem. A pessoa tem que ir a Jesus Cristo e confessar os seus pecados. Tem que ir a Jesus Cristo, a pessoa dizer que, Senhor Jesus, eu te escolho para ser o meu Rei Salvador. É aí que entra a salvação. Então, não por pertença ou a umbrella. Não é automático. Sim. Ou aquilo, a guarda-chuva daquilo aí, da dominação de casa, de ser da Ogeliana, de ser da metodista, ou ser uma outra seita. Fora dessas igrejas que nós conhecemos, de ser um muçulmano, que alguém nasceu muçulmano tem que ser muçulmano, não. Desde que há regras e práticas que ele tem que seguir. Então, esta é minha opinião particular. Sim. E agora, olhando para a Bíblia, talvez baseando-se na Bíblia, qual seria a resposta bíblica sobre esse assunto? A Bíblia é muito clara. A Bíblia, falando no João capítulo 1, o seu versículo 12, diz: a todos, aqueles que crerem em seu nome, foram dado o poder de ser chamados filhos de Deus. Nós não somos chamados filhos de Deus porque pertencemos a uma certa igreja. Não, mas porque nós confessamos a nossa vida a Jesus Cristo. Então, esse é o parâmetro estabelecido por Deus. As pessoas devem crer em Jesus Cristo para ser filhos de Deus. Então, outras seitas eu não sei como eles fazem. Mas para a relação cristã, porque eu não digo que é a religião cristã, eu digo que é a relação cristã, em Cristo é a relação que nós temos com Cristo. Tá vendo? Em relação cristã, é necessário que uma pessoa professa a sua vida mesmo a Cristo, que eu te recebo como Senhor e como Salvador. Esse aí é que pertence já à família de Deus. Porque também existem pessoas que dizem que todos os caminhos levam a Deus, ou todos os caminhos levam para o céu. E muitas vezes tenho encontrado muitos colegas, amigos, que dizem: todos nós somos filhos de Deus, todos nós fomos criados pelo mesmo Deus, e todos os caminhos, todas as religiões nos levam para Deus. Qual seria a palavra ideal para uma pessoa com esse tipo de pensamento, se tivesse a falar consigo? E eu ia fazer uma outra pergunta. Que Deus? Que céu? Talvez haver muitos céus. Talvez haver muitos deuses. Mas se nós irmos ao Deus Criador, Deus Criador estabeleceu bem as regras. Tá vendo? Aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, esse é feito filho de Deus. E a boa Deus Criador não força alguém. Não diz que você tem que ser. Não, é a sua escolha. Então, o parâmetro é estabelecido por Deus. As pessoas devem confessar Jesus Cristo. E mais, o que diz a palavra em João capítulo 14, versículo 6. Mostra Jesus Cristo como o único caminho que leva as pessoas para Deus. Aí não há outro caminho, não há outros nomes. Por mais que os nomes sejam famosos, as pessoas gritem por esses nomes, mas o único nome que leva as pessoas, toda a humanidade para Deus é Jesus Cristo. Fora desse nome não existe outro nome. Muito interessante, porque eu tenho enfrentado esse tipo de pergunta sempre também como pastor. E há pessoas que pensam que a maioria das pessoas que procuram a Deus é porque tem
um certo problema, uma certa aflição, ou por doença, por pobreza, as pessoas procuram Deus. A maior parte das pessoas dizem que eu estive numa crise X e decidi naquele momento que eu precisava de Deus. Será que é neste momento apenas que uma pessoa deve procurar a salvação, no momento de aflição? Quais são as condições necessárias para que haja a salvação? Será que eu tenho que estar doente, muito doente? Há pessoas que dizem, eu estava quase para morrer, daí eu lembrei de Deus. Ou eu estava no hospital, perdi minha esposa, então aí quando eu estava em solidão comecei a pensar em Deus. Mas como que o pastor pode falar sobre esse assunto? Eu penso que não deve ser no momento da aflição que nós temos que pedir a presença de Deus só para nos acudir naquela situação em que nós estamos aflitos, enquanto antes nunca demos aquela atenção de termos um coração aberto para Deus. Se nós irmos também vermos os evangelhos de Jesus Cristo e as pessoas que Jesus Cristo os curou, nem todas as pessoas que foram curadas depois seguiram Jesus. Muito interessante. Tá vendo? Nem todas as pessoas que viram o milagre de Jesus e depois responderam em forma de o seguir, em comunhão com Ele. Então, haver aquele coração que tem sede de Deus, que procura Deus. Porque Deus nos colocou nesta terra que é só para o adorar. E nós temos que entender que Deus quer ser adorado por o homem. Então, o homem tem que criar maneira de se chegar a Ele. E a maneira de chegar a Deus é Jesus Cristo. E eu ia dizer bem para essas pessoas que só querem Deus por causa de milagres, que milagre não é salvação. Por mais que a pessoa receba milagre hoje, se não continua na comunhão com Deus, no dia do juízo, não vai dizer que eu já estou no céu porque um dia eu já presenciei um milagre, foi curado, ou eu era aleijado, Deus me curou também. Não é isso aí. A pessoa tem que dizer que eu te recebi, Senhor, como Salvador da minha vida. E eu confessei os meus pecados. E eu mudei a minha rotina de vida. Ontem eu roubava. Ontem eu fazia as coisas muito negativas. Mas a partir daquele momento que eu te recebi, Jesus, mudei a minha forma de vida. Mudei a minha forma de vida. Então, procurar a Deus ou procurar a igreja por uma aflição, sim, pode ser que as pessoas procurem por uma aflição, mas não deve ser, a pessoa não pode parar aí. Pode ser uma janela para você se aproximar a Deus. Talvez você nunca tinha ouvido ou nunca tinha tido essa informação de que Deus pode fazer alguma grande coisa. Deus abre um pouco aquela janela para que você veja a bondade de Deus, mas não para por aí. Depois daquele milagre, o que tem que fazer? É seguir à frente, seguir o caminho de Deus. Falei isso porque conheço muita gente que no momento de aflição procuram Deus. Ou não tem esposa, não tem esposo, não tem emprego. Aí permanece a chorar, e pastor ora comigo. Depois Deus abençoa a pessoa e a pessoa abandona a fé. Então eu acho que a raiz da nossa salvação não pode realmente ser a aflição. Não pode, porque a maior bênção que Deus nos dá é a vida eterna. Amém. Essa é a maior bênção que Deus nos dá. É a vida eterna. Então, essas outras coisas, bônus, não sei quantos, são bônus. Essas coisas, a cura, alguém não tem emprego, nós oramos, Deus abre. Porque há outras pessoas que às vezes não alcançam o emprego porque há muitos espíritos à volta que combatem a própria pessoa. O pastor dá-lhe a benção, Deus abre os caminhos, a verdade, ele vai encontrar essa benção e depois fica em casa. Não é vida eterna. Não é vida eterna. A pessoa tem que ir atrás da vida eterna. Confessar os seus pecados, entregar-se a si mesmo completamente ao Senhor Jesus como Rei e Salvador da sua vida. Amém. E no caso do pastor, na sua vida pessoal já, o que aconteceu para
procurar Deus? Alguma coisa aconteceu trágico ou foi algo natural? Como eu narrei a princípio, Sim, eu tive aquela vontade de ir à igreja por ver os jovens já a cantar, sim, sim. estão bonitos, vão juntos, mas eu não tinha coragem de me juntar lá. Ok. Então, vou contar um pouco em passos. Sim, O que aconteceu primeiro? Apareceu um pastor em casa que era amigo do meu pai, Sim. o pastor Budui. Ok. Então, falou com o meu pai, conversaram, e depois virou-se para mim. Na altura eu estava na 8ª classe, então disse: Marcos, você estuda? Sim, eu estudo. Diz: em que classe você está? Eu estou na 8ª classe. Diz: você, na 8ª classe, você estuda inglês? Eu, sim, estudo inglês. Você sabe falar inglês? Eu, não sei falar. Diz: não, mas eu ensino inglês. Ensino inglês, sim. Aonde? Diz: venha lá na minha casa. Então eu fui em casa do pastor, então disse: pai, eu vou ensinar inglês, mas você como amigo do meu pai não vai pagar quando começar a frequentar aqui na igreja. Tá vendo? Então comecei a frequentar a igreja porque queria inglês. Ok. Má sorte minha, foram 2 meses, aquele pastor foi transferido para a África do Sul. Eu sentei-me em casa. Ok. Mas uma outra mãe, que era uma mãe chamada por Deus, foi à minha procura, me resgatou, disse: vamos lá na igreja. Então fui na igreja, estava na igreja, mas não havia salvação. Era só como acompanhar aqueles momentos de canto, não sei quantos. Sim. Até que apareceu esse grupo de irmão Abílio Nhatelo. Eu estou na igreja, mas não há salvação. Quando se diz: vamos lá adorar os ídolos, estou lá. Chama-se curandeiro, está lá. Tá vendo? Vida mundana, está lá. Não há problema, estou a fazer toda a vida mundana. Tá vendo? Mas estou lá dentro de uma congregação. Sim. Eles dizem que eu sou crente, mas não sou. Só estou a acompanhar o movimento que está a acontecer lá. Até que veio este grupo, nesse dia, pregaram o Mateus 16. A partir do versículo 16 a 18, onde Jesus fala com os discípulos. Posso abrir? Sim, pode abrir. Se me dê essa oportunidade. Eu não estava preparado para abrir essa passagem aqui. Mas como sempre essa passagem não foge de mim, porque é uma passagem que transformou a minha vida. Eu já encontrei o capítulo 16. Tá vendo? Aqui, no versículo 16, respondeu Simão Pedro e disse: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus se afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Essa passagem que revoluciona a minha vida para Cristo. Porque o pregador sabe, quando lê o cheque, diz: parou, diz: vejam, vocês todos que são governados pelos defuntos não vão para o céu. Vocês são como uma escada que foi colocada ao lado da casa, que as pessoas vão subir aquela escada onde ir e voltar, mas você está aqui parado, não vai num sítio. Mas se hoje receber Jesus Cristo, renunciar todas as coisas mais, você será salvo. Foi nesse dia que eu levantei a mão. Nasceu de novo. Nasci de novo naquele dia. Por isso, não esqueço daquele ambiente. E agora que estou a falar, parece que estou a ver tudo o que estava a acontecer naquele dia. Porque foi um dia que transformou a minha vida. Foi o dia que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Sabe o que aconteceu depois? Eu vou em casa, chego em casa e eu dou a notícia aos meus pais: mamãe, hoje eu recebi Jesus. Já não sou aquela pessoa. Como Senhor Salvador. A partir de hoje, quando vier um curandeiro aqui em casa, não irei entrar. Também quando ser chamado para um culto de adoração a um ídolo, eu não irei entrar. Não foi porrada verbal que eu recebi nesse dia. Quantos Porque anos nós que crescemos assim, hoje você apanhou outros pastores, estão te ensinando outra coisa, você diz que isso aqui não é nada. Boa coisa, eu não respondi mais nada, porque eu tinha dado a notícia. A partir dessa altura, não voltei mais a coisas mundanas, não voltei. Graças a Deus. E as amizades, os amigos que andavam com o pastor nesse tempo, como é que receberam a notícia? Perdi muitos amigos, porque comecei a fazer novos amigos. E eu, particularmente, comecei a cortar muitos amigos. Me lembro de que tinha que voltar da escola.
tinha que ir brincar com amigos, sair, ir assistir, não sei quantos. Então, me reservava esse momento de estar em casa, a ler algum livro, a rever apontamentos. Sim. Então, não foi fácil, porque são amigos que eu tinha que estar com eles, mas comecei também a edificar outros amigos. A boa é porque na saída desses amigos, entrou também outros amigos da palavra. Me lembro do meu xará, já falecido, o Marcos, também me impactou muito, porque eu o conheci no Evangelho. Também foram pessoas que me ajudaram muito eu a crescer no Evangelho. Então, na saída daqueles antigos amigos, ganhei outros amigos novos. Hoje tenho você. Muito obrigado, amigo do meu professor. Agora, começando da parte onde o pastor se entregou a Deus de verdade, até o momento que chegou de ser pastor, talvez o pastor pode narrar um pouco dos acontecimentos que fizeram o pastor chegar a esse ponto de ser pastor. E eu, na verdade, me dediquei ao trabalho do Senhor quando eu recebi a salvação. Sim. Eu te falei do irmão Abílio Nhatel. Sim. Agora te falei também do falecido meu xará, o Marcos. Fizeram-me crescer esses aqui, porque além de ministrar a palavra só, eles me levavam para eu também ministrar fora, me ensinavam a ministrar fora. E eu comecei a ministrar a palavra sem saber se um dia queria ser pastor. Com eles nós visitávamos províncias fora, fazíamos cruzada, fazíamos evangelismo casa a casa. Então isso foi construindo uma chamada em mim pastoral, pouco a pouco. Essas atividades todas foram construindo chamada em mim. A tal ponto de que eu estava muito atento quando as pessoas parassem à frente e pregassem. Então, aquilo que me levou mesmo já a ter a ansiedade de ser pastor é o querer pregar da forma correta a palavra. Porque eu sempre ficava impressionado quando alguém parasse à frente. Tem tema. Eu olhava na Bíblia e não conseguia achar tema. E havia fome em mim. Como é que esse indivíduo está a achar tema aqui? Essas coisas que está a falar, como ele conseguiu achar essas coisas aqui? Então, isso criou ânsia em mim de abraçar o trabalho pastoral. Mas outra coisa que me surpreendeu a mim mesmo é porque quando o primeiro pastor foi para África do Sul, também a segunda pastora também, por outros motivos, deixou a igreja. E a igreja local onde eu estava ficou sem pastor. E por surpresa mesmo, a igreja de Maputo veio na nossa igreja local e indicaram a mim para eu ser a pessoa que pudesse pegar a igreja num tempo. Eu jovem, não casado, pastoral? Sem formação pastoral, me deram esse ofício para eu estar à frente das ovelhas. Abracei, na verdade, eu estava na escola, então acabei a formação, a 12ª, quando acabei a 12ª, viram essa vocação pastoral, então me pediram se você pode ir na escola bíblica. Então, nessa altura, eu já estava a trabalhar até. E quando eu acabei a 12ª, na altura, 2000, você podia concorrer para ser professor sem ter formação. Então, eu concorri e fui afeto no distrito de Maputo, na Moamba. Já no 2º ano, eles me convidam para ir à escola bíblica. Foi difícil decidir largar o emprego e ir na formação pastoral. Mas Deus me ajudou. Eu digo, certo, não foram as minhas próprias forças. Deus me ajudou, eu fui na formação pastoral. E os caminhos de Deus que nós não conhecemos, quando eu voltei na formação pastoral, disseram, pastor, vem nos ajudar na escola bíblica. Tá vendo? Então, tenho formação pastoral, estou a dar o meu contributo também no colégio bíblico. Então, é esse percurso que eu tive desde a... Ainda bem que falou da formação pastoral. Eu quero lhe fazer uma pergunta mesmo. Há pessoas que não valorizam essa parte da teologia no ministério pastoral. E eu gostaria de saber qual é a relevância
da formação teológica de um pastor, principalmente nos nossos dias. Eu sei que já tem esse assunto que está a rodar, da nova lei também que vai exigir. Então, talvez o pastor pode responder neste sentido também. Antes de chegar na nova lei, Sim. a palavra de Deus diz o quê? Quando falou com Josué, esforça-te. Tá vendo? Esforça-te. Então, há uma parte nossa que temos que fazer. Esforçar-se aonde? Na leitura, no estudo da palavra de Deus. Há um esforço humano que tem que ser feito na palavra de Deus. E Deus, em parte, vai fazer a parte dele quando nós também vamos esforçar aonde? A educação é muito importante. Onde você vai ter a ética pastoral? Se você não tem ética pastoral, pode falar coisas, não deve se falar à frente das pessoas. Tá vendo? Sim. Na oração, mesmo na oração, há partes do corpo que você não deve tocar. E quando nós falamos ao orar para uma senhora, tá vendo? Precisa de uma ética pastoral. Onde você vai ter essa ética pastoral? Se você disser que o Espírito vai me ensinar, faça a sua parte, o Espírito vai fazer a sua parte. É relevante a formação pastoral para saber como estar como pessoa e saber como estar como cidadão. A teologia te ensina isso. Estar como pessoa, estar como cidadão, estar como servo de Deus. Tá vendo? Porque sem formação pastoral, você até pode lutar com as leis que o Estado vai estabelecer aí. Mas você tem que saber onde você começa e onde você termina, entanto como cidadão, entanto como pastor, onde começa a minha área de atuação, onde que termino. Tá vendo? Como é que eu tenho que me relacionar eu com o irmão e como é que eu tenho que me relacionar também com as instituições religiosas. E agora já vem aí à tona. O governo, não sei onde é que apanhou essas coisas, mas agora vão exigir um papel. Que alguém tenha um documento que diz que passou numa instituição religiosa. E quando se comportar de um jeito que está fora mesmo de uns princípios básicos, vai se questionar também essa instituição. Vai se questionar essa instituição. Mas agora as pessoas se comportam como querem se comportar. Quem questiona-os? Quem será questionado? Quem vai ser chamado à razão? É necessário que as pessoas se formem para o bem das próprias pessoas, para a própria defesa das próprias pessoas, para agir com toda a segurança. Tá vendo? Não um pastor que só o Espírito o Espírito me chamou, mas há uma educação. Há uma educação. Veja lá, o Paulo. Vamos lá, a história do Paulo. O que aconteceu com o Paulo? Paulo não é chamado por uma outra pessoa. Quem chama Paulo? Próprio Jesus. Jesus, mas ele disse: vai lá a um homem chamado Cefas. Vai lá, esse homem vai dizer o que você deve fazer. Tem que ir aprender. O Espírito te ungiu, sim, mas vai sob a liderança de alguém que lhe ensine. Então, estou a convidar os meus caros pastores, os ungidos de Deus, que abraça a formação pastoral, faz bem para si e para a sua congregação. Então, nós já vamos quase terminar. Talvez a última pergunta, antes de ouvir, sobre um testemunho resumido da sua vida. Qual seria o papel do pastor fora da igreja? Nós temos ouvido muito do papel do pastor dentro da igreja, que creio que muitos sabem orar pelos crentes, ensinar a palavra e muitas outras coisas. Mas na sociedade, qual é o papel do pastor? O pastor não muda as cores, porque está neste ambiente ou está naquele ambiente. O pastor tem que ser íntegro. A sua própria vida deve ser uma vida que convida os outros a Cristo. O pastor deve ser o influenciador das boas causas. Na sociedade não pode ele agitar as pessoas, promover o bem na vida social das pessoas, ser aquela pessoa que contribui para ajudar em algo positivo, para este país andar.
Porque nós pertencemos a um país que tem uma identidade própria. Nós não pertencemos aqui a um país invisível. É localizado em Moçambique. Com os problemas que tem, o pastor os sente. Tem alguma coisa para contribuir, que contribua de uma forma positiva. Tá vendo? Muito bem, creio que foi muito útil para o pastor. E agora terminamos com o pastor nos dando um testemunho. Sei que Deus fez muita coisa na sua vida, mas aquele testemunho que não gostaria de sair do programa sem dizer, que talvez pode ajudar alguém também a se converter. Sim. Não, eu como já vinha narrando a minha salvação, Sim. eu tenho um testemunho de ter Deus à minha frente, a socorrermos em perigos. Eu já passei muitos perigos. Está a ver essa cicatriz aqui? Sim. Foi acidente de carro. Eu estava no machibombo, o machibombo capotou. E eu só fui estar consciente, já estava na sala de reanimação. Quando abria, estava. Então via a mão de Deus, eu devia ter os meus 14 anos na altura. Eu vi a mão de Deus a proteger-me. Outro acidente, no tempo da guerra, entre a Renamo e a Frelimo. Os homens da Renamo entram no meu bairro, no bairro Patrício Lumumba, em Maputo. Mataram muita gente. Nós fugimos, entramos numa casa. Vieram bater a porta, mas não conseguiram entrar. E eu vi a mão de Deus. Por que não conseguiram entrar? Eu não sei. Eu vi a mão de Deus. Milagre mesmo. Outro acidente. Em 2017 estou no carro. Estou com a minha esposa. Estou com os meus 2 gêmeos. O carro de Nagi capotou. Nós saímos ilesos. Eu, a minha esposa, os meus gêmeos. Deus é a nossa segurança. E não só, eu queria terminar com uma pequena palavra. Sim, à vontade. Eu queria ter uma palavra em Hebreus. Vamos fechar com essa palavra. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Que diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo padecido, ofereceu-se uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, sem pecados, ao que os aguarda para a salvação. Quero dizer o quê? Pastor, olhar muito bem para... Sim, quero dizer que esta palavra pessoas. A todos que estão nos ouvindo neste momento, é de que deve preparar o futuro. Não viva na obscuridade, porque a vida é seguida pela morte, a morte é seguida pelo juízo e o juízo é seguido pelo céu ou inferno. Um dia vamos morrer, mas como vamos morrer? Você há de morrer com Cristo ou há de morrer sem Cristo? Com Cristo, tem o céu garantido para si, e sem Cristo, tem o inferno também garantido para ti. Meu caro, receba Jesus enquanto há tempo. Essa é a última palavra que eu queria deixar. Muito obrigado, pastor. E eu termino também o programa com essas palavras. Não viva apenas pensando no dia de hoje. Prepara o seu futuro e saiba que tem uma vida depois da morte. E eu sou o pastor Otêncio Manuel Baera. Estivemos aqui com o pastor Matusi, que deu seu grande testemunho aqui, deixou um desafio para você se converter antes que seja tarde. Este aqui foi o programa de hoje, My Testimony. Até a próxima edição. Deus te abençoe.